Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao podcast que vai tratar sobre assuntos relacionados à sua vida acadêmica. O projeto de ensino Técnicas de Estudo do IFRS Campus Ibirubá está produzindo uma série de episódios aqui no YouTube que irão tratar sobre o ato de estudar e demais questões relacionadas à aprendizagem. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre o terror da vida de muitos estudantes, mas também a principal porta de entrada nas universidades públicas do nosso país, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O tema do episódio de hoje vai abordar as habilidades desenvolvidas através do hábito da leitura e da importância dos domínios de interpretação no momento da realização da prova do Enem. E a convidada de hoje é a professora Fernanda Schneider, de língua portuguesa, aqui do nosso campus Ibirubá. Então, temos a nossa convidada, a professora Fernanda Schneider. É uma honra tê-la aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. E nós gostaríamos de conhecer um pouquinho, que tu falasse rapidamente da tua formação, que disciplinas que tu ministra aqui no campus Ibirubá. E aí depois a gente entra nas perguntas relacionadas ao Enem e também as habilidades de leitura. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer então o convite. Nós estamos aí próximos à realização de mais uma edição então do Enem. Eu sou então a professora Fernanda, sou professora da área de letras aqui no campus Ibirubá. Eu trabalho com o ensino médio integrado, com o subsequente e também com o superior. Aqui no campus Ibirubá, então, nós temos um projeto, eu coordeno um projeto que é sobre hábitos de leitura e escrita dos nossos estudantes. Perfeito. Então, vamos ao nosso tema, que é o Enem. E a gente, pensando em Enem, pensando em vestibular, mas principalmente sobre Enem, a gente sabe que é uma prova extensa, exige um alto nível de concentração do estudante. Há vários tipos de texto que constituem essa prova, como crônicas, notícias, poemas, letras de música, enfim, vários, e aí tu pode falar melhor se está certo o termo, mas muitos tipos de texto que o aluno, o candidato ali, ele vai ter que saber manejar. Então, a gente gostaria que tu comentasse um pouco da importância desse candidato, desse aluno, nosso estudante, ter habilidades interpretativas no momento da prova. E aí, se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. A interpretação, ela é muito importante, nas provas em geral, assim, dos vestibulares, em especial do Enem, pela forma como as questões são construídas, então, e são apresentadas na prova, A interpretação, ela não é só na parte de linguagens, Toda a prova envolve muito essa habilidade de saber interpretar, E quando nós falamos em diferentes textos, a gente fala em gêneros textuais. Então, por isso que é importante o aluno estar familiarizado com os diferentes gêneros, Então, tem poemas, tem crônicas, artigo de opinião, Geralmente são ou trechos ou textos mais curtos, porque geralmente a questão envolve um texto, logo vem a questão, vem o enunciado daquela questão, depois é apresentado outro gênero. Então, são vários gêneros que podem ser apresentados no Enem. Então, ler esses diferentes gêneros, é importante que o aluno esteja familiarizado, que o candidato esteja familiarizado com os diferentes gêneros, porque isso vai facilitar a interpretação. E também realizar uma leitura, quando estiver lendo esses gêneros, atenta no dia a dia, Porque muitas vezes não se faz esse processo realmente de ter a atenção no texto e então interpretar. Exato, e a gente percebe, eu também, pensando no meu projeto, eu vejo que muitos têm essa dificuldade de interpretar, Os relatos que chegam ali no nosso setor, por exemplo, ou para mim, especialmente, é essa dificuldade de interpretar. E o quanto isso é necessário para uma prova, E uma prova tão extensa quanto em todas as áreas, Porque os colegas, assim, também, muitas vezes falam que falta interpretação. Muitas vezes, o aluno, ao receber uma atividade para fazer na sala de aula, ele muitas vezes já pergunta para o colega ou para o professor o que é para fazer, E é importante também, dentro da sala de aula, que o aluno faça esse exercício de interpretar, de fazer esse esforço para entender o que aquela questão ou aquela atividade está solicitando. Isso auxilia bastante no processo. Porque vai chegar lá na prova, ele vai estar sozinho, Então é preciso, sim, desenvolver essas habilidades de tentar ler e interpretar por si, Isso. E como a gente comentou anteriormente, a prova do Enem ela é muito extensa.
Ela é muito, muito extensa. E no primeiro dia o candidato ele tem que ler aí 90 textos, né? São 90 questões, então são 90 enunciados, e ainda produzir uma redação dissertativa argumentativa dentro desse dia, desse primeiro dia, né? E a gente sabe que manter o foco é uma tarefa difícil, ainda mais nos tempos atuais, né? Com muitos estímulos, né? Então o cansaço bate e fica cada vez mais difícil compreender essas questões pela questão que é muito texto, é pouco tempo, tem que fazer uma redação. Então, você saberia nos dizer algumas estratégias para que esse estudante, lá quando chegar para fazer a prova, não perder o foco? Isso. Pensando na hora, né, da prova, é importante que o estudante leia o enunciado antes do texto, para quando for ler o texto, já saber o que está sendo solicitado naquela questão. Nem todas as questões envolvem o sentido global do texto. Algumas questões são mais específicas, então facilita muito quando o aluno vai ler o enunciado, volta para o texto e então volta nas alternativas. Isso auxilia muito nesse processo para ele ter o foco, para ter atenção ao que realmente está sendo solicitado. Então isso é uma das estratégias que pode ser usada no dia. Antes da prova, o que é importante? Que o estudante conheça a prova. É importante conhecer o que esperar no dia. Isso vai também fazendo com que o aluno se sinta mais seguro, ou o candidato, né? Nós falamos alunos em função dos nossos alunos aqui do campus, mas o participante da prova. É importante que ele conheça a prova, o que esperar, porque isso também vai fazendo com que ele tenha foco, ele conhecendo a prova, ele também consegue organizar esse tempo que é tão necessário, né? A prática, é importante que o aluno pratique antes as questões, né? E uma das questões que é muito importante, você também comentou já, é diminuir o tempo de tela, né? Porque hoje a gente tem assim um uso excessivo do celular, das redes sociais, e a gente sabe que isso tem muitas implicações, né? Os estudos que a gente tem hoje, nesse sentido, eles são muito recentes, né? Mas o que eu costumo dizer? Que a gente tem que evoluir muito, tem que fazer pesquisas para entender os impactos que tem o uso, né? Mas o que eu comento sempre com os estudantes? Quando se está na tela, se está nas redes sociais, está se deixando de fazer algumas atividades que elas são muito produtivas, né? Então é importante, hoje a gente não fica sem o celular, é importante também as redes sociais, para muitos alunos, eles fazem uso disso, né? É o nosso novo mundo. Mas é importante que a gente tenha um equilíbrio e que inclua outras atividades, como a leitura, né? Porque isso tem impactos, inclusive, na nossa memória. Sem dúvidas. E essas dicas que você deu, assim, eu acho que são primordiais pro candidato no dia da prova, porque de fato, né, eu também, você passou por concurso e eu também, mas um pouquinho mais recente, os concursos que eu fiz, eu entrei há pouco tempo no instituto, e de fato, às vezes a gente tem um texto muito denso e não precisa você recorrer a todo ele para responder às vezes o que o enunciado pede, né? Então, de fato, essa é uma estratégia que é muito interessante e muito importante, porque talvez, né, se você for ler toda a prova, você vai ficar sem o tempo necessário para desenvolver a redação posteriormente, né? Isso implica no foco, né? Então, se vai ler o texto, ler o enunciado, tem que voltar para o texto, vai perdendo tempo, e isso implica na questão do foco. Claro que no dia a dia na sala de aula, quando eu comento sobre essa estratégia para os estudantes, na sala de aula, o importante é que quando os professores trabalham com o texto, sim, se faça a leitura do texto, depois então se leia os enunciados. Na sala de aula é importante ter essa noção do todo, ter essa compreensão global dos textos que são trabalhados, né? E porque é diferente dos objetivos que se tem numa prova do Enem ou dos vestibulares. Sim. Agora, no dia, essa é uma estratégia que pode ser usada e que ela tem bastante impacto no desempenho do candidato. Sem dúvida. E reforçar também a questão de fazer as provas anteriores, conhecer a prova, né? Conhecer a banca. Se for fazer vestibular, a gente está falando de Enem aqui, né? Mas se for fazer vestibular,
conhecer também as provas anteriores dessa instituição que aplica esse teste. Também é muito importante para já estar familiarizado, né, entendendo como é que a banca cobra os assuntos, né, se há uma tendência de determinado tipo de assunto também, conteúdo, né, e também conhecer a estrutura da prova. Realmente isso acredito que ajude muito, né. Então, assim como a gente se prepara para várias esferas da nossa vida, né, várias atividades, a gente vai, por exemplo, temos um exemplo aqui, né, correr uma maratona, a gente precisa treinar, é preciso treino. Pensando nos estudos, para a gente ter um bom resultado, a gente também precisa estudar, né, treinar, para quando chegar lá no dia da prova, a gente então ver o resultado desse processo, né, que é o estudo. E dominar, né, habilidades como interpretação e foco, elas podem sim ser desenvolvidas e potencializadas. Porque a gente pensa às vezes que eu não sei interpretar, então eu nunca vou saber. Ou não tenho foco, eu nunca vou ter, né? O foco é desenvolvido, a interpretação também. Então, Fernanda, você teria algumas dicas para conseguir aprimorar essas habilidades que eu ouso dizer que estamos cada vez menos capazes de interpretar e cada vez menos focados, dado, né, esse contexto aí de muitos estímulos? Eu acho que assim, considerando o dia a dia do estudante, né, é importante que ele já faça isso dentro da sala de aula, né? Então, deixa guardar o seu celular, quando tem que fazer as atividades, e realmente faça com atenção, né? Tenha seus materiais organizados. Nós trabalhamos numa instituição onde nós temos cursos técnicos, né, para o ensino integrado. Então, nós não temos todo o nosso currículo voltado para o Enem. No entanto, o Enem faz parte da vida dos nossos estudantes. Então, é importante que o estudante já tenha atenção às atividades que são realizadas no dia a dia em sala de aula, né? Que tenha foco. Os nossos estudantes aqui, eles fazem cursos técnicos no ensino médio integrado, então nós temos também essa preocupação com um currículo voltado para a área, mas o Enem faz parte da vida do nosso estudante, então também eles são preparados. Nós temos nos últimos anos bons resultados dos nossos estudantes no Enem e nos outros processos seletivos também das outras instituições vestibulares. Mas é importante que o aluno, ele faça as atividades, tenha seu material organizado, né? Muitas vezes, se o aluno recebe um texto e ele não tem essa atenção na própria sala de aula, também tem implicações no foco. Como nós comentamos, o Enem, ele é uma prova muito extensa. Então, o aluno precisa estar preparado, ele precisa estar acostumado a ler com atenção, a fazer suas atividades, né? E muitos dos conteúdos que são trabalhados, que são cobrados na prova do Enem, eles são trabalhados em sala de aula. Então, tem toda essa questão também do conteúdo, não é só o foco, né? Então, isso é bem importante. E outra coisa que é importante é o treino. Então, praticar com as provas anteriores, com questões modelo Enem. Tem muito material que os estudantes podem ter acesso gratuitamente, né? A própria prova anterior ou dos anos anteriores. Só que, claro, eu acho que o que tem que observar é que se foque a qualidade do que é feito e não a quantidade, né? Então, daqui a pouco pode se dividir por áreas e durante uma semana fazer algumas questões daquela área, na outra semana focar outra área. E sempre que surgirem dúvidas em relação à resolução, que o aluno busque aquele conteúdo, né? Porque isso também vai auxiliar ele no processo de compreensão dos conteúdos que geralmente são conteúdos que estão presentes na prova do Enem. Ótimo. E falando um pouquinho sobre a redação, quais são as principais estratégias que tu recomenda, prof, para se preparar de forma eficaz para a redação do Enem? Considerando, então, a estrutura exigida, né, e os critérios de avaliação dessa redação do Enem. Isso. A redação acaba que ela tem grande foco assim, nos estudos dos nossos alunos e preocupação dos estudantes e dos candidatos que irão fazer o Enem. O que é importante? Que o aluno saiba, ele conheça a estrutura da redação. A estrutura da redação do Enem, do modelo Enem, ela é uma estrutura que ela segue, né, uma sequência,
E quanto mais familiarizado o estudante estiver com essa estrutura, melhor ele vai ganhar muito em tempo, né? Claro que tem a questão que isso tem implicações na nota, mas mais ou menos assim o que a gente sugere e auxilia os alunos a treinarem é que ele tenha mais ou menos uma hora, no máximo 1h30 de dedicação à prova de redação no Enem. Mas para isso, isso passa muito rápido, parece bastante 1 hora, mas quando eles vão fazer, passa muito rápido essa 1 hora. Então, o que é importante? É treinar. O que é uma boa estratégia é treinar por eixos temáticos, né? Então, educação, saúde, treinar por eixos. Porque querer adivinhar o tema da redação é muito arriscado. É muito melhor treinar por eixos, né? E aí também, uma das questões que é bem importante na redação são os repertórios socioculturais. Então, o estudante ele precisa, né, ter boas obras, autores, filósofos, sociólogos, filmes, séries, tudo isso serve como repertório e a redação, a estrutura da redação no modelo Enem exige então que o aluno comprove suas teses, enfim, ou argumentos, alguns chamam de argumentos, por meio desses repertórios. Então, o repertório é tudo isso que o aluno vai utilizar, série, filme, para organizar as suas ideias, enfim, defender os seus argumentos e apresentar os seus argumentos. Muito interessante. E eu, inclusive, como eu não sou muito familiarizada ao Enem, né, não me apropriei muito de como que é essa, principalmente da redação, achei muito interessante a questão dos temas, porque às vezes eu me perguntava, né, e também não fui atrás para ver como que funcionava, mas por temas, né, por áreas, porque de fato não há como adivinhar o tema. Né? É arriscado, né? Porque o aluno se prepara e, claro, existem muitos modelos prontos. Quando nós falamos em estrutura, é diferente de ter um modelo, né? Assim, um modelo pronto. Não, a gente fala em estrutura e é uma estrutura que que todos os temas que estão dentro dos eixos, então, eles é muito mais fácil quando o aluno tem o conhecimento dessa estrutura, porque daí ele tem o tema e ele aplica essa estrutura, então a introdução, né, o desenvolvimento, a conclusão. O Enem a gente tem as teses, ou 2 teses, ou 2 argumentos, que serão desenvolvidos no desenvolvimento, cada argumento, cada tese é um parágrafo de desenvolvimento, né? E aí tem a questão que no modelo de redação Enem, temos a intervenção, né? Então a conclusão é uma intervenção, que geralmente o que se coloca como agente dessa intervenção aparece muito o Ministério, né? O Estado, enfim. Por quê? Porque é quem consegue, num país, fazer ações que vai atingir o maior número de pessoas, que realmente consegue fazer uma intervenção. Então a gente geralmente não coloca como solução, como intervenção, agentes mais locais. A gente coloca em termos maior, em termos de país, que é quem consegue fazer então políticas públicas, enfim, para solucionar aquele problema que é apresentado. Sim. Nossa, eu estou encantada aqui. Estratégias que com certeza vão ajudar muito os nossos estudantes na redação e no Enem como um todo. E para a gente finalizar, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre o hábito de leitura, né? A gente sabe que é fundamental também para resolver uma prova extensa, para desenvolver uma redação. Então, esse hábito de leitura ele é fundamental não só para o vestibular, né, para o Enem, mas para outras áreas da nossa vida, como você também falou anteriormente, né, da questão da interpretação também, ela é necessária para tudo, né? Então, esse hábito de leitura ele não só é fundamental para provas, como para a nossa vida. Então, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre os benefícios da leitura e como que a gente pode desenvolver esse importante hábito. Também porque é um hábito e todo hábito você precisa ir pouco a pouco para que ele se torne de fato um hábito, né? Desenvolvê-lo, então, é uma tarefa que exige aí uma dedicação para que ele se torne de fato um hábito. Como você comentou, né? A leitura ela é fundamental. Acaba que nós muitas vezes falamos sobre Enem e hoje também, né, conversamos sobre isso, mas a leitura ela é para a vida, ela é fundamental na nossa vida. E no projeto que nós temos, que é sobre hábitos de leitura e escrita, nós aplicamos no ensino médio integrado e também no subsequente aqui em Ibirubá, aplicamos também no campus Farroupilha.
E o que os resultados eles sugerem? Que os hábitos de leitura e de escrita e a escrita, o hábito de escrita, tem um impacto muito grande na nossa memória. E a memória, nós trabalhamos mais especificamente com uma memória, que é a memória de trabalho. A memória de trabalho ela é fundamental para a compreensão de textos, por exemplo, para nós podermos manter o foco, ter atenção. Então, o que o estudo assim, sugere? Que a frequência na leitura e na escrita, mas mais assim especificamente apareceu na escrita, tem grandes impactos na memória de trabalho. E isso tudo está interligado. Então, se eu tenho uma frequência na leitura, isso nem falando em de qual leitura, só o fato de ler, né? Que aí também a gente precisa falar que gêneros são lidos e quais livros são lidos, né? Só o fato da frequência na leitura e frequência na escrita, a gente já tem, por exemplo, maiores scores, um resultado maior na memória, nos testes de memória que foi apresentado. Só que, claro, assim, nós temos muitos leitores no nosso campus, né? Mas uma das coisas que é preciso também é ler textos, né, que têm qualidade. E isso é uma questão que a gente também precisa abordar, porque muitos alunos, eles gostam de ler, mas muitas vezes eles têm já um gênero que eles preferem, um tipo de livro, né? E aí sim, é preciso se desafiar, né? Para iniciar, como que se faz, então, o que se lê? Os próprios vestibulares têm listas, né, de leituras. Nas aulas de literatura, os professores, ou mesmo nas outras áreas, sempre tem dicas de bons livros, né? Então também é preciso ampliar essa leitura, que leitura é feita. E também a questão da escrita, porque hoje nós temos também o uso de muita, né, do computador, ou enfim, do celular. E a escrita à mão, ela é muito importante ainda para nós, né? Ali no estudo a gente não dividiu a escrita que é digital e a escrita à mão, mas a gente já tem vários estudos também apontando para isso, a importância da escrita e da escrita à mão, né? Então, os estudantes, assim, quando têm dificuldades em determinadas disciplinas, podem usar isso também como uma estratégia de estudo. Vocês têm também o projeto do estudo aqui no IFE. Essa é uma estratégia bem importante, né? Fazer resumo, anotações, até mesmo para estudar, então, para o Enem. Sim. E a redação, ela é fundamental que seja à mão, porque no dia da prova vai ser feito à mão. Então, são 30 linhas, né? Eu tenho estrutura, e se eu treino de outras formas, eu também vou ter uma dificuldade em adequar no dia a forma que é solicitada, que Sim. é a mão, né? Um texto fazer esse treino também é importante. Uma espécie de simulado, Isso. né? Fazer, praticar. Então, eu gostaria de agradecer, Fernanda, a tua participação. Realmente é uma honra ter você aqui. Eu conheço um pouco do teu trabalho, né? Das tuas pesquisas. Então, a gente fica muito feliz que tu aceitou o convite, que tu veio conversar com a gente sobre o Enem, né, mas também sobre leitura, sobre interpretação, que tudo isso envolve, né, e certamente vai ter um impacto positivo lá no nosso estudante se ele de fato aplicar. Eu que agradeço então o convite e só para finalizar, então eu gostaria de dizer também da importância, como a gente já falou, dos hábitos de leitura e escrita, e para lembrar assim que o Enem ele é muito importante, né, é um processo importante para o estudante, mas eu costumo também compartilhar isso com os nossos alunos, que ele é 2 dias, né? É a porta de entrada para o curso superior. Mas é importante que o aluno esteja preparado, fortalecido, que tenha um bom nível de leitura e escrita para permanência no curso superior, né? Ou mesmo para inserção no mundo do trabalho. Então, a escrita e a leitura, elas auxiliam nesse processo, porque depois vem outros desafios, né? A forma como nós adquirimos conhecimento é pela leitura e pela escrita, e quanto melhor o estudante estiver preparado, mais fácil vai ser para ele também conseguir alcançar as próximas etapas, né? E todas as exigências de um curso superior. Sem dúvidas. Então, mais uma vez agradecemos a tua participação aqui conosco no podcast e até o próximo episódio.